A graça e a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que eu estou aqui para dar início a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje, quinta-feira, o nosso culto imersão. Eu convido a você a mergulhar na presença do Senhor, a buscar verdadeiramente a face do Senhor, a adorar a Deus nessa noite. Querido, se derrame na presença do nosso maravilhoso Deus. Convido você também a abrir sua Bíblia comigo em Colossenses, no capítulo 3. Vamos ler os versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do nosso Deus: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e conselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo que fizerem, sejam em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Aleluia. Queridos, convido você a adorar ao Senhor, buscar a Deus mesmo de verdade. Faça desse encontro com o Senhor algo especial na sua vida, para que a sua vida seja transformada, para que a sua vida seja separada entre antes e depois desse momento, desse encontro, desse culto maravilhoso com o nosso Deus. Feche os seus olhos, vamos adorar o Pai, vamos orar ao Pai nesse momento. Deus, nós nos colocamos diante de Ti, agradecendo ao Senhor por essa rica oportunidade que temos de estar na Tua presença e poder cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Senhor, fique à vontade entre nós, perdoe nossas falhas, perdoe todo o pecado da sua igreja, Senhor, tirando de nós toda mancha, toda mácula, tudo aquilo que pode nos separar do Senhor, para que nessa noite o nosso culto de louvor e adoração a Ti suba como cheiro suave às Tuas narinas, e o Senhor venha achar em nosso meio, venha achar em cada um de nós verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Pai, toma em Tuas mãos os ministros de louvor que aqui estão, usa os Seus filhos, ó Deus, poderosamente como instrumento em Tuas mãos. Pai, que no tocar de cada instrumento, ó Pai, em cada louvor que será entoado ao Senhor, Pai, que a Sua glória venha se manifestar e a Sua graça, a Sua presença venha encher todo o ambiente, ó Pai, para que aonde houver um altar de adoração erguida ao Senhor, ali venha se manifestar a Tua presença, a Sua glória, e possamos ser completamente cheios do Senhor. Toma em Tuas mãos também o ministro dessa noite, nosso pastor, em Tuas mãos. Deus, que no abrir da boca do Teu Filho, o Senhor venha revelar a nós as preciosidades, os mistérios do Seu Evangelho, e assim possamos ser transformados, impactados e nos parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. Deus, esse culto é para Ti. Receba, Deus, a adoração do Seu povo, o louvor do Seu povo, que cada movimento, que cada ação, ó Deus, seja para glorificar a Ti. Essa é a oração que eu faço e agradeço ao Senhor por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Agora eu convido você a adorar, a celebrar, a cantar o amor do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor. Mesmo na escura noite, eu correrei pra Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, és o amor que enche as lacunas do meu ser, és o amor que transborda os profundos vãos, és bondade que atrai, quão irresistível graça eu Te dou, tudo o que sou. Mesmo na escura noite, eu correrei pra Ti, meu Pai. Tens o que preciso, és quem eu procuro, mesmo se em meio à dor. Esperarei em Ti, meu Pai. Tens o que preciso,
graça eu te dou tudo o que sou. Tu és o mesmo pra sempre, seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre. Seu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, aplauda o Senhor com alegria. Aleluia. Sabe, irmãos, muitos de nós ainda pensamos que o amor de Deus tem a ver com a nossa bondade, mesmo que de forma inconsciente, e mesmo depois de aprender sobre a graça de Deus, ainda assim, quando nós vacilamos, nós acabamos pensando dessa forma. E se você acredita que não, eu vou te fazer duas perguntas nessa noite. A primeira: você já se sentiu constrangido de orar por causa do seu pecado? E a segunda pergunta: você já se sentiu hipócrita alguma vez, quando você prestou um culto ruim para Deus, mas no culto seguinte você quis adorar de verdade? Uma coisa que eu aprendi assim que eu cheguei aqui, que foi muito importante, eu aprendi através da vida do nosso pastor, foi que nós não nos tornamos pecadores porque nós pecamos, mas nós pecamos porque nós somos pecadores. Veja que não vem de um ato, e sim de uma natureza. E diante disso eu tenho duas notícias para você: uma ruim e uma excelente. A ruim é que nós nunca seremos santos e nós nunca estaremos puros o suficiente para poder estar diante de Deus e não sentir culpa nenhuma. Infelizmente, essa é a verdade. Mas a notícia ótima, excelente, é que Deus escolheu nos amar mesmo antes que nós pudéssemos pecar, e mesmo sabendo que nós iríamos pecar. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, Ele diz mais sobre Ele do que sobre nós. Tudo é sobre Ele. Tudo é sobre a graça incalculável dEle. Tudo é sobre o amor inexpressível. Não tem como expressar, não existem palavras para poder expressar um amor desse. Porque pela graça nós fomos salvos. Pela graça o nosso contato com o Pai foi restituído. Aleluias! Aleluias! Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobre, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não
desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Efésios 2:4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor por isso. Aleluias! Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Oh, nada vai ocupar teu lugar em mim. Ninguém pode ocupar meu lugar em ti.
queremos conhecer mais de Ti, Senhor. Nós queremos conhecer mais do Seu amor. Desse amor que nos garantiu a vida. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Aleluias. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluias. Glorificado seja o Seu nome, Senhor. Aleluia. Aleluias, aleluias. Esse é o amor do nosso Deus, o maravilhoso amor do nosso Deus, que nos deu vida, que nos trouxe salvação, que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Esse é o amor do nosso Deus, aleluias, glória a Deus. Queridos, agora eu convido você a ficar atento, porque vamos receber os anúncios da nossa igreja, os anúncios da Livres em Cristo, e a nossa diaconisa Amanda Tavares vai trazer os anúncios para nos deixar muito bem informados de tudo que está acontecendo aqui na nossa igreja, amém? Amanda? Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor. Estamos para os nossos anúncios todos os dias. Aqui no nosso canal nós temos a nossa live de clamor pela nação, para que nós possamos estar juntos, clamando pela cura, pelo perdão, pelo fortalecimento da nossa nação. Então não perca esse momento, não deixe de estar conosco aqui às 18 horas. Também, gente, no domingo, nós teremos o nosso culto de louvor e adoração, nosso culto Livres em Casa, que será também um culto mais especial ainda, porque é dia da ceia do Senhor. Então já prepara os elementos aí na sua casa, o pão e o suco, para que você possa estar participando desse momento tão sublime conosco. Então não se esqueça, no domingo nós teremos a ceia do Senhor, a partir das 20 horas que começa o nosso culto. Então esses são os anúncios que nós temos para essa semana. Aleluia, glória a Deus. Amados, agora nós vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com os nossos recursos. Esse é o momento de gratidão, esse momento onde nós adoramos a Deus com os nossos recursos. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, em Provérbios, no capítulo 3, vamos ler os versículos 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10, assim diz a palavra do nosso Deus. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Assim se encherão de fartura os seus celeiros e transbordarão de moços os teus lagares. Aleluia. Sabe, queridos, existem pessoas que dizem: eu não posso dar o dízimo agora, eu dou o dízimo quando eu puder, eu acho que eu só posso dar o dízimo, devolver o dízimo quando me sobrar ou quando eu tiver a possibilidade de dizimar ao Senhor. E essas pessoas, infelizmente, elas vivem num engano, vivem debaixo e acorrentadas por esse engano. E é justamente isso que o inimigo quer. Ele quer que nós conhecemos o mínimo possível, que nós vivamos debaixo de engano, porque cada vez mais quando nós vivemos no engano ou vivemos nos nossos próprios conhecimentos, nas nossas próprias sabedorias, sem buscar o verdadeiro conhecimento na palavra do Senhor, o verdadeiro conhecimento em Cristo Jesus, nós não alcançamos a libertação em Deus. Então o inimigo quer isso de nós, quer que a gente fique cada vez mais distante do conhecimento da palavra do Senhor, que vivamos no engano. E porque a palavra do Senhor diz lá em João, o nosso Senhor diz lá em João, no capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos a palavra do Senhor, mais nós somos libertos. E quando nós não procuramos conhecer a verdade sobre o dízimo, essa área na nossa vida, ela continua ainda acorrentada, não há libertação, e não há o fluir do Senhor, não há o acontecer do milagre do Senhor na sua vida financeira. Por quê? Talvez você está preso ali nos seus próprios conceitos, preso no seu próprio entendimento acerca do dízimo, acerca das ofertas, e não busca conhecer verdadeiramente o que a palavra do Senhor diz sobre isso, o que o nosso Deus diz sobre o princípio de dizimar, sobre o princípio de ofertar na casa do Senhor. E o problema é que essas pessoas, elas creem nisso e ficam presas nas suas próprias sabedorias, achando que são até mais sábios do que o próprio Deus. Veja que a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, no capítulo 3, nesse mesmo capítulo que nós estamos lendo, lá no versículo 7, diz assim: não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ou seja, a nossa sabedoria, querido, tem que ser pautada no temor ao Senhor. Esse é o princípio da sabedoria.
quando nós tememos a Deus. Então, quando nós negligenciamos o conhecimento acerca do Senhor, negligenciamos o conhecimento acerca dos dízimos e das ofertas, talvez você fale assim, eu já ouvi a verdade sobre o dízimo, eu sei a verdade sobre a oferta, mas eu vou fazer do jeito que eu acho melhor, eu vou fazer do jeito que eu consigo fazer. E quanto mais você faz isso, mais você está sendo tolo ao invés de ser sábio, e mais você está se distanciando do temor do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que o princípio da sabedoria é o temor ao nosso Deus. Então, quanto mais você acha que o seu conceito é o conceito certo, independente se está na palavra de Deus ou não, nós estamos vivendo no tempo da graça, então se eu puder dizimar, eu dizimo, se eu não puder, eu não faço. Queridos, não caiam nesse engano, mas procure obedecer o que a palavra do Senhor diz, que é o versículo que nós lemos no início. Honre ao Senhor com as suas primícias, honre ao Senhor com aquilo que Deus tem derramado sobre as suas vidas. E nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo sempre vai colocar situações, argumentos para que nós não venhamos a honrar ao Senhor, para que nós não agimos com fidelidade ao Senhor. É uma peça do carro que vai quebrar naquele mês, é um eletrodoméstico da sua casa que vai dar defeito, é um gasto de uma área que você não estava contando, é um gasto numa outra área. Sempre vai haver argumentos, o inimigo sempre vai gerar situações para que você não seja fiel. E aí você pega essas situações e use como uma provação de Deus, porque Deus está provando a sua fidelidade, e permaneça fiel, e você vai ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, porque é o que a palavra do Senhor diz. Honre ao Senhor com todos os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e assim se encherão de fartura os seus celeiros. Acontece, querida, que nós queremos viver as farturas, mas não queremos honrar ao Senhor. E aí as coisas não acontecem assim para nós. Já sabemos que as promessas de Deus são condicionadas, e para nós vivermos elas, precisamos cumprir as condições. Então, seja fiel ao Senhor. Não deixe que nenhum argumento de Satanás venha provar, venha minar a sua fidelidade ao Senhor. Não deixe que nenhum argumento de Satanás venha fazer com que você perca tudo aquilo que Deus tem para liberar sobre a sua vida, todas as promessas que Deus tem para cumprir na sua vida, através da sua fidelidade aos dízimos, através das ofertas que você vai plantar, são sementes que você vai plantar no reino do Senhor Jesus. Mas sempre seja sábio, teme ao Senhor, obedece a sua palavra, e assim você vai viver o melhor do Senhor, e você vai tirar de arrancar da sua mente aquele entendimento de que, eu vou dizimar, eu vou ofertar ao Senhor quando me sobrar alguma coisa. Se me sobrar, eu oferto, se me sobrar, eu dizimo. Não, querido, é justamente o contrário. Quando nós somos fiéis nos dízimos, quando nós priorizamos os dízimos e as ofertas do Senhor, aí sim, as nossas finanças passam a sobrar. O milagre de Deus acontece na nossa vida, e a gente consegue fazer tudo o que precisa fazer, e ainda nos sobra, porque estamos debaixo dos princípios e da obediência do nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A palavra do Senhor diz lá em Isaías, no capítulo 1, versículo 19 e 20: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Então, querido, se você quiser comer os melhores frutos dessa terra, basta você estar disposto a obedecer ao Senhor Jesus, obedecer a palavra do nosso Deus. Amém? Então, você que separou aí os seus dízimos, as suas ofertas, o seu dízimo, esse é o momento de você apresentar ele ao Senhor. Esse é o momento de você direcionar um propósito específico para a sua oferta, plantar ela como uma semente no reino do Senhor, sempre com o entendimento de que a chuva de Deus virá e você vai colher as sementes dessa oferta, amém? Então, se você deseja ofertar através de uma transação bancária, é só você pegar os dados que aparecem aqui no seu dispositivo, ou então entre em contato com alguns desses números, e o nosso pastor vai direcionar uma pessoa até você para que faça a coleta dos dízimos, das ofertas. Se você ainda deseja ofertar também no nosso departamento de mídia, tenho certeza que você vai ser abençoado poderosamente, porque você está contribuindo para uma obra específica, para que o Evangelho chegue
as pessoas com a melhor qualidade, da melhor forma possível, e elas também sejam transformadas assim como Deus transformou a sua vida, amém? Então, se você já separou aí a sua oferta, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade que temos de plantar sementes, de ser abençoados pelo Senhor. Feche os seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, agradecendo ao Senhor, ó Deus, por mais esse entendimento que o Senhor nos trouxe. Se em algum momento houve dúvida em nosso coração acerca de ser fiel ao Senhor, acerca de devolver o dízimo ao Senhor, Pai, nos perdoa e gere cada vez mais temor e sabedoria em nós, porque assim como diz a sua palavra, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E nós, como sabemos se estamos temendo ao Senhor? Se estamos te obedecendo. Então que nós venhamos obedecer ao Senhor para que assim venhamos comer os melhores frutos dessa terra, assim como diz a sua palavra. Toma em tuas mãos cada um dos seus filhos, ó Pai, aqueles que estão dizimando, aqueles que estão ofertando nessa noite. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, cada família. Deus, nesse momento, os seus filhos estão plantando sementes, ó Pai. Sementes com um propósito específico, ó Deus. Sejam portas de emprego, seja uma causa na justiça, sejam situações, milagres que os seus filhos precisam. Deus, nós apresentamos cada uma dessas sementes ao Senhor, com a certeza, Deus, que o Senhor vai derramar a sua chuva e essas sementes darão os seus frutos. Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos para que possamos continuar sendo fiéis ao Senhor, fiéis à sua palavra, obedecendo todo o princípio eterno que o Senhor tem estabelecido sobre cada um de nós. Essa é a oração que eu faço, agradecendo ao Senhor por todas as coisas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Agora eu convido você a continuar se derramando, adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar o Senhor através dessa canção e prepare o seu coração, porque logo depois receberemos a palavra do nosso Deus. Perto eu quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, seu amigo me tornei. Oh, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto eu quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda
ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Oh, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Oh, eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não importa as circunstâncias, querido, não importa o que você está passando nesse momento. Louve ao Senhor, adore o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Agora nós já adoramos a Deus, nós nos derramamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Chegou o momento de nós ouvirmos Deus falar com cada um de nós. Então prepare aí o seu coração, não deixe que nada tire a sua atenção, querido, não deixe que o inimigo tire a sua atenção, o seu foco nesse momento. Ouça a voz do Espírito Santo, porque eu tenho certeza que Ele vai falar com cada um de nós. Vamos receber a palavra do Senhor. Graça e paz, livres em Cristo. Eu quero convidar você nesse momento a pegar a sua Bíblia e abrir ela comigo, se você puder. Se não, acompanhe conosco o texto bíblico aí na tela. Nós vamos estar lendo para a palavra dessa noite, Lucas capítulo 17, e nós vamos ler a partir do verso 11 até o verso 19 de Lucas capítulo 17. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com cada um de nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo, eu creio nisso. O tema da mensagem de hoje é lugares mais fundos na cura. Lugares mais fundos na cura. Quero ler junto com você a palavra do Senhor que diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Ao vê-los, ele disse: vão, mostrem-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé
o salvou. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Pai. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua presença, Senhor, por meio da Tua palavra. Senhor amado, a Tua palavra que é poderosa para transformar a nossa vida. Pai Santo, fala conosco, que o Teu Santo Espírito seja liberado sobre nós nesse momento. Que cada casa, cada vida, cada família que está diante dessa transmissão receba o poder do Senhor, que haja cura onde há necessidade de cura, Pai. Senhor amado, purifica-nos no nosso ser, purifica-nos na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo físico, para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, para isso mais uma vez te pedimos, Senhor amado, que a voz da minha natureza, a voz da minha alma seja anulada, para que nós possamos ouvir a voz do Teu Santo Espírito, que o Teu Espírito seja liberado sobre nós, e assim, Senhor, nós experimentaremos toda boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Fala conosco, é a oração que te fazemos, é em o nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Amém, Pai, amém. Graças a Deus. Queridos, o texto que nós acabamos de ler aqui é muito poderoso e vai nos ensinar lições preciosas. Como eu disse para você, o tema da mensagem de hoje é lugares mais fundos na cura. Existem pessoas que estão enfermas no corpo físico por um reflexo da sua enfermidade na alma ou no espírito. Base disso, nós temos a própria enfermidade, a doença de Paulo, que era uma doença que Deus permitia se manifestar no corpo físico, mas era algo espiritual. O próprio apóstolo Paulo diz que era um espinho na carne, que Deus permitia que afligisse a saúde dele, afligisse a vida dele, para que ele não se ensoberbecesse com a glória das revelações que Deus o estava dando. Então Deus, para tratar a vaidade de Paulo, tratar a conduta espiritual de Paulo, Deus permitiu que uma enfermidade o afligisse, manifestando-se também no corpo físico dele. Tanto que em outros momentos nós vemos ele falando com algumas igrejas por meio de carta, dizendo: olha, vocês me receberam muito bem, apesar da minha doença, apesar da minha enfermidade. Vocês não me desprezaram, não desprezaram a palavra do Senhor através de mim. Então nós podemos ver que o apóstolo Paulo sofria de uma doença que se manifestava no corpo físico, mas era algo espiritual. Em outros momentos e outros textos bíblicos nós também encontramos situações como essas. Mas eu quero trazer para a nossa realidade, trazer para a nossa vida no dia de hoje, porque Deus tem o propósito de nos levar hoje a lugares mais fundos, no entendimento em relação à cura. Tem pessoas que estão diante dessa transmissão que precisam ser curadas, que querem ser curadas. Pessoas que estão diante dessa transmissão porque estão buscando uma cura da parte de Deus. Foram convidadas por algum membro da igreja e estão aqui participando, ou receberam o convite por meio das redes sociais e estão aqui participando conosco. Eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor te levará a lugares profundos no entendimento, para que você possa viver a cura dele na sua vida. Se você crê nisso, diga: eu creio. Se você crê nisso, então manifeste a tua fé no Senhor Jesus Cristo. Queridos, o texto que nós lemos narra para nós a história de um momento em que Jesus curou 10 leprosos. 10 leprosos. E esse texto diz que desses 10 leprosos, apenas um voltou para dar louvor a Deus, para agradecer ao Senhor, para manifestar a gratidão dele em relação à cura que ele havia recebido. Sabe, irmãos, a Bíblia fala sobre lepra em vários momentos. Existem muitos textos bíblicos e textos famosíssimos. Por exemplo, o caso de Naamã, que foi curado da lepra mergulhando 7 vezes no Rio Jordão. O próprio texto que nós acabamos de ler, de Lucas 17, que fala dos 10 leprosos, e tantos outros. Texto que fala de Simão, o leproso, que recebeu Jesus na casa dele, que não tinha nenhuma lepra no corpo físico, mas havia uma lepra na alma dele, e nós vamos observar isso hoje também. Agora, quando nós vamos às Escrituras Sagradas e olhamos um pouco mais a fundo, e é esse o propósito de Deus para nós, nesse mês de fevereiro, nos levar a lugares mais fundos. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras e lemos e buscamos um pouco mais fundo na palavra do Senhor, nós vemos o texto de Mateus capítulo 10, verso 8, pediu o Carlos para colocar aí para nós. Mateus 10, verso 8, olha o que diz a palavra do Senhor: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Sabe o que eu quero observar com você aqui? É o seguinte: Jesus ele diz, curem os enfermos, mas depois ele prossegue dizendo, ressuscitem os mortos. E aí ele diz, purifiquem os leprosos. Mas espera aí, curem os enfermos não já seria o suficiente para poder se referir a purificar os leprosos também? Então por que Jesus faz uma distinção entre curar os enfermos e limpar os leprosos? Porque a lepra é uma doença que vai além do corpo físico.
A lepra, naqueles tempos, era uma doença que tinha implicação direta com o corpo espiritual. E sabe, um dos grandes problemas nos nossos dias, e que é uma das ramificações da lepra espiritual, é a ingratidão. A ingratidão é uma das ramificações da lepra espiritual nos dias de hoje. Tem pessoas que sofrem de doenças no corpo físico por uma permissão de Deus, até que aprendam a ser gratos ao Senhor e sejam libertos, purificados, limpos da doença que os está afetando, que não é a enfermidade que está sendo manifestada no corpo físico, mas sim a lepra espiritual. Tem pessoas que estão clamando ao Senhor por cura, e Deus muitas vezes não cura. E por que Deus não faz isso? Todas as coisas são feitas por Deus por um propósito. Tudo que Deus faz tem propósito. Então, se Deus trabalha com propósito, quando você pede a Ele, Senhor, me cura, e passa tempos e tempos pedindo a Deus, me cura, assim como Paulo. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Por 3 vezes eu clamei ao Senhor, até que Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Às vezes clamamos a Deus por cura e Deus não cura, porque Ele está trabalhando em algo mais profundo dentro de nós. Ele está trabalhando numa purificação e numa cura no nosso interior, para que nós tenhamos de fato a natureza divina sendo revelada através de nós. Então, talvez a enfermidade que você está enfrentando tenha um propósito de Deus, de te trazer até essa mensagem, para que você aprenda um pouco mais sobre a gratidão a Deus e seja purificado do mal que está te assolando. Eu creio nessa noite que nós vamos ter pessoas dando testemunho de milagre, testemunhos de cura através da palavra que está sendo liberada nessa noite. Eu creio que através da unção que Deus está liberando aqui nessa noite, pessoas darão testemunho. Olha, eu fui curada, eu fui curado pela palavra de Deus que foi liberada, pela unção de Deus que foi liberada no culto do dia 11 de fevereiro. Então, se nós observarmos que uma das representações da lepra nos dias de hoje é a ingratidão, nós vamos notar o seguinte: alguns comportamentos ou efeitos que a ingratidão produz. Alguns efeitos que a ingratidão produz. Sabe, a ingratidão ela produz a murmuração. A ingratidão ela faz com que nós olhemos para o que nós não temos e nos esqueçamos daquilo que Deus já nos deu. E isso vai fomentando a murmuração dentro de nós. Eu estava esses dias indo com um discípulo, levá-lo até a casa dele, que é em outra cidade, e no caminho eu estava falando sobre isso com ele. Eu estava dizendo, olha, sabe, às vezes, não que ele esteja passando por isso, mas eu estava falando com ele sobre um outro assunto, dentro de uma conversa que nós estávamos tratando ali. E eu falei com ele, sabe, às vezes nós vivemos o seguinte, nós temos tanta coisa de Deus, só que nós olhamos para o que nós não temos. E quando olhamos para o que nós não temos, aí nós começamos a murmurar. Poxa, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, mas Deus não faz isso, mas não acontece aquilo outro na minha vida, sabe? E talvez você que está diante dessa mensagem tenha vivido assim. Tanta coisa Deus já fez por você, e tanta coisa Deus tem feito, mas você insiste em continuar olhando para o que você não tem, e isso está produzindo em você um espírito de murmuração, gerando em você uma lepra espiritual que vai tirando a sua sensibilidade em relação a Deus, porque quando nós reclamamos, quando nós murmuramos contra Deus, e sabe, murmurar contra Deus nem sempre é Deus, porque tem pessoas que pensam que é assim, não, eu só murmuro contra Deus se eu virar e falar, Deus, você está errado, você está falhando comigo. Não, meu irmão, você pode chamar Deus de Senhor e murmurar contra Ele. Você pode chamar Deus de Senhor e, sem dizer que Ele está errado, murmurar contra Ele. Na minha vida nada dá certo, eu não nasci para ser feliz, parece que eu nunca vou ser feliz na minha vida, porque tudo na minha vida dá errado, sabe? O nosso lugar de descarregar as nossas dificuldades não é no ouvido das outras pessoas, o lugar de descarregar as nossas dificuldades é aos pés do Salvador. Só Ele pode nos salvar da nossa doença e enfermidade na alma. Deus quer curar pessoas aqui nessa noite, mas você precisa entrar nesse lugar mais fundo de entendimento,
Ir para esses lugares mais profundos de compreensão de que talvez a enfermidade que você está vivendo no corpo físico ou emocional seja por conta da ingratidão. E essa ingratidão talvez esteja gerando murmuração, e a murmuração produzindo em você ações danosas. Porque repara, o povo hebreu que saiu do Egito foi um povo que recebeu uma promessa de Deus, assim como todos que estão diante dessa transmissão, todos nós temos promessas de Deus. Então, eles saíram do Egito com uma promessa do Senhor, mas no processo, até chegar à promessa, eles começaram a reclamar. Eles reclamavam de Deus estava mandando pão do céu, que era o maná, para que eles não passassem fome. E eles comiam aquele pão, e nas primeiras vezes que caiu o pão do céu, imagina a alegria. Olha que milagre glorioso. Aquele povo tinha testemunho para contar todo culto. Todo culto eles tinham testemunho para contar. É por isso que eu digo que se manifestação de milagre fosse o suficiente para transformar vidas, aquele povo não teria perecido na areia do deserto. Porque todo dia eles tinham testemunho para contar. Olha, Deus está mandando pão do céu, gente. E eles começaram a juntar pão e começaram a comer. Eles comiam, aquela alegria toda. Mas até a bênção que Deus derrama do céu, chega um tempo que tem gente que consegue murmurar recebendo bênção. Ah, mas esse meu salário não dá para nada. E sabe, uma das consequências da ingratidão é a murmuração. E uma das consequências da murmuração é você começar a ver tudo definhar. Você reclama do emprego, ele fica pior. Você reclama do salário, ele diminui. Parece que não dá para nada mesmo. E quanto mais você diz, meu salário não dá para nada, para menos ele vai dar. Porque a Bíblia fala que do fruto da nossa língua nós comeremos. A boca vai falar e você vai usufruir, vai desfrutar daquilo que você está liberando com a sua boca. Então se você diz que o seu salário não dá para nada, ele vai dar cada vez menos. Isso é uma manifestação de murmuração. Mas o meu emprego, só dor de cabeça no meu trabalho. Isso é murmuração. E sabe o que isso produz? Males terríveis, que se refletem no corpo emocional, espiritual. O que é o corpo emocional? A nossa alma. A alma é a sede das emoções. Nas emoções, no corpo físico, doenças, enfermidades. Que Deus está aqui nessa noite para curar, se você se colocar nesse lugar mais profundo de gratidão ao Senhor. Você precisa compreender o seguinte: a ingratidão é a matéria-prima da murmuração. A ingratidão é a matéria-prima da murmuração. Então, quando você é ingrato a Deus, isso se revela com a murmuração. Quando que eu sei que eu estou sendo ingrato a Deus? Quando eu começo a murmurar, eu murmuro de tudo. Eu reclamo do trabalho, eu reclamo do carro, eu reclamo... Meu irmão, eu nasci andando a pé. Se Deus me desse uma charrete, já era melhor do que quando eu nasci. Aí eu reclamo do carro que tenho, reclamo do... A gente consegue reclamar de tudo. Só que o problema é que quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais aquilo que você tem definha. Então, uma das manifestações da ingratidão é a murmuração. Outra manifestação da ingratidão é a autopiedade. Ah, mas eu não tenho nada, eu não consigo nada. Ah, eu vivo doente. Ah, e sabe, e tem um negócio tão demoníaco na autopiedade. Na verdade, a autopiedade é extremamente demoníaca. Rapaz, olha, falando disso aqui agora, presta bem atenção. Olha como a autopiedade é demoníaca. O texto de Mateus capítulo 16, verso 22 e 23, olha o que diz a palavra do Senhor. Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Verso 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha como Rapaz, presta bem atenção nisso.
Pedro chama Jesus à parte. Jesus estava dizendo, o que tinha acabado de acontecer nesse texto? Jesus chegou para os discípulos e falou assim, quem os homens dizem que eu sou? Uns dizem que o Senhor é Jeremias, Isaías, um dos profetas. Ele falou, mas quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus olha para ele e fala, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Pedro ficou todo felizão. Imagina, no meio dos 12, Jesus, ele vira e fala, e Jesus fala, olha, é isso. Aí Pedro, todo feliz. Meu irmão. Mas daqui a pouco, Jesus começa a falar. E aí então, Jesus começa a dizer aos seus discípulos que ele deveria padecer na mão dos principais, que ele deveria padecer na mão dos sacerdotes, que ele seria humilhado e que ele seria morto. Aí Pedro chama Jesus à parte. Peraí, ele falou que eu sou o cara. Ele falou que eu sou a pedra, que ele vai edificar a igreja dele sobre mim. Não, Pedro, não é isso não, Pedro, mas tudo bem. Ele falou que eu sou a pedra, que ele vai edificar a igreja dele sobre mim. Então peraí, deixa eu chamar ele no canto. Poxa, eu acabei de receber um nível de autoridade. Não, Pedro, calma. E aí ele chama Jesus à parte e ele começa a repreender Jesus. E Jesus não corrigiu ele porque ele estava repreendendo Jesus. Imagina, ele chega diante da autoridade superior dele e começa a repreender ele, chama Jesus, os outros ficam ali sentados, ele chama aqui, Jesus, isso não pode, Jesus. Jesus, olha, deixa eu falar uma coisa, isso não pode, eu não vou permitir, Jesus. Eu vou com o Senhor até a morte, eu vou lutar, se vier alguém, eu vou impedir. Jesus não falou nada, Jesus só ouvindo Pedro. Mas na hora em que Pedro disse assim, tem compaixão de ti, Senhor. Olha como a autopiedade é algo demoníaca. Quando Pedro tentou fazer Jesus ter piedade dele mesmo, quando Pedro tentou fazer Jesus ter compaixão dele mesmo e dos sofrimentos que ele iria enfrentar, Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque você não pensa como Deus, você pensa como homem. Pedro foi chamado de demônio. Jesus falou, você está sendo usado por Satanás, porque você não está pensando como Deus, você está pensando como homem. E qual é o pensamento que o inimigo utiliza? Qual é um dos pensamentos que o inimigo mais utiliza para poder destruir os filhos e filhas de Deus, para tentar atacar os filhos e filhas de Deus? A autopiedade. Jesus estava 40 dias sem comer e nem beber. Isso aí só Deus pode dar capacidade para o homem viver. Jesus estava magro, Jesus estava com a boca ressecada, Jesus estava fedendo, Jesus estava deplorável como homem. Chega Satanás e diz, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Meu irmão, o inimigo ele veio tentando produzir em Jesus dúvida. Se Jesus duvidasse de quem ele era, ele teria pena da condição em que ele estava. Meu Deus, aqui Daniel, Jesus amado, se Jesus duvidasse de quem ele era, ele teria pena do estado em que ele estava. Então o diabo tentou trazer dúvida. Se tu és o Filho de Deus, o diabo tenta gerar dúvida na mente e no coração de alguns filhos e filhas de Deus. Mas se você fosse, mas se Deus realmente tivesse um propósito, mas se realmente fosse você escolhido, você não estaria passando por isso. Será que você realmente é? Aí ele tenta produzir, ele vem falando na primeira pessoa para tentar fazer a gente ouvir. Mas será que realmente eu sou? Será que Deus realmente tem um propósito na minha vida? Será que realmente eu fui chamado para fazer a obra do Senhor? E aí ele tenta gerar dúvida, porque se ele conseguir gerar dúvida em você, ele vai conseguir afetar o seu espírito e fazer você ter pena da condição em que você está. Agora, que tem de crente que o diabo já conseguiu lançar essa raiz, essa semente de ingratidão, e já está produzindo raiz de amargura?
E aí começa a murmurar, reclama de tudo, reclama do trabalho, reclama da comida, reclama da roupa, reclama da saúde, reclama de tudo. 5 minutos de conversa com um crente murmurador e você só ouve ele murmurando. Reclama de tudo, o trabalho é ruim, o salário é ruim, a casa é ruim, o casamento é ruim, tudo é ruim. E aí, quando você olha, geralmente, pessoas que vivem em estado de murmuração também vivem em estados de enfermidade. Porque Deus permite a lepra espiritual para que você se lembre da gratidão. Sabe o que é maravilhoso? Deus te trouxe para esse lugar mais profundo hoje, para que você saia daqui com uma palavra dele: vá-te em paz, a tua fé te salvou. Não, eu vou repetir. Deus te trouxe para esse lugar mais profundo hoje, para que você saia daqui com uma palavra: vai em paz, a tua fé te salvou. Sabe por quê? Porque a partir do momento em que você entende o que é gratidão, você abandona o espírito de murmuração. E o grato não se contenta apenas com o milagre, porque um espírito grato não está disposto apenas a receber, mas está disposto a dar louvor. Então, quando Deus te dá o milagre que você tanto precisa, Jesus, mestre, tem compaixão de mim, gritaram em alta voz. E isso ensina que nós temos que perseverar no nosso clamor, que nós não podemos simplesmente: eu já orei pedindo a Deus para me curar, eu já orei pedindo a Deus para fazer obra na minha casa, no meu casamento, na minha vida, nos meus filhos, no meu trabalho, seja lá no que for que você está orando para Deus fazer a obra, e aí você fala: mas Deus não está fazendo, aí você para de clamar. Não, eles clamaram em alta voz, até que Jesus parou e disse: vão e mostrem-se aos sacerdotes. E quando eles foram a caminho de se apresentar ao sacerdote, eles foram purificados da lepra. E a alegria deles, porque sabe, a alegria que o milagre produz só consegue roubar da gratidão quem é ingrato. Vou repetir para você: a alegria que o milagre produz só consegue roubar da gratidão quem é ingrato. 10 receberam o milagre, 9 ficaram tão alegres, e como não havia gratidão suficiente no coração, foram mostrar: eu estou curado. A ansiedade, o desejo de voltar para casa, tinha muita coisa envolvida, gente. Nós não podemos simplesmente julgar o comportamento deles, tinha muita coisa envolvida, mas isso também não diminui a verdade de que, não diminui a profundidade da verdade de que, se houvesse gratidão suficiente, 10 teriam voltado. Daqueles 10, só um voltou para dar louvor a Deus. E aí nós podemos observar que a gratidão produz coisas gloriosas em nós. Porque até agora eu só observei com você os efeitos da ingratidão. Agora eu quero observar com você os efeitos da gratidão. A gratidão é que nos leva a louvar a Deus. Nós não louvamos a Deus pelo que Ele pode nos dar, nós louvamos a Deus pelo que Ele já nos deu. Isso é gratidão. Isso não isenta o fato de que nós devemos pedir. Eu já ensinei sobre isso, e eu até falei sobre isso há poucos dias atrás, no momento de gratidão. É falta de inteligência espiritual dizer: eu não peço nada a Deus, porque eu só sei agradecer, porque Ele já me dá coisa demais, Ele já me abençoa demais. Aí tem várias áreas da nossa vida que ficam em debilidade, porque nós não temos, porque não pedimos. Inteligência espiritual é ser grato a Deus, mas continuar entendendo que Ele é a fonte de bênção da nossa vida. Então, se eu não recorrer a Ele, a quem eu vou recorrer? Está vendo? Essa palavra é simples demais. O que está sendo ministrado aqui hoje é muito simples, porém profundo. Então, a gratidão é que nos leva a adorar a Deus. Aquele homem, verso 16, mostra isso. Diz assim: prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Ah, meu irmão, a gratidão nos leva a adorar. Você tem adorado a Deus? Nos cultos aqui online, você tem adorado a Deus de verdade? Ou você tem tratado o culto como: eu vou bater cartão, só para ter a minha consciência limpa? Porque existe a diferença de um espírito grato prestando culto a Deus para alguém que está cumprindo tabela para poder aliviar a própria consciência.
Outra marca da gratidão, outra coisa maravilhosa que a gratidão produz em nós, é o seguinte: você precisa compreender que a gratidão tem o poder de multiplicar. Isso é maravilhoso demais. A gratidão tem o poder de multiplicar. Eu vou te mostrar isso biblicamente, óbvio, lógico, né? Olha o que diz a palavra do Senhor em João capítulo 6, verso 11. João 6,11 diz assim: então Jesus tomou os pães, deu graças. Ele fez o quê? Deu graças. Ele tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tantos quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Isso aqui, Jesus na multiplicação dos pães. Jesus, ele não pegou o pão, levantou e falou: Pai, multiplique o pão. Isso é tremendo demais, isso é maravilhoso. Jesus levantou o pão e deu graças. Pai, graças eu te dou por esses 5 pães e 2 peixinhos. Ele não precisou pedir: Pai, multiplica. Pai, abre os céus, faz esse pão crescer, faz esse pão fluir. Ele não falou isso, ele só falou: Pai, graças eu te dou por esses pães. Porque quando você consegue ser grato com o pouco, a palavra de Deus é clara, Ele te coloca no muito. E tem gente que acha que isso é só a ver com dinheiro. Não, isso tem a ver com tudo. Seu carrinho velhinho, você é grato a Deus, e você pode se preparar, que Deus vai te dar um melhor. Sua casa, às vezes simples, mas bem cuidada, porque o negócio é esse: Deus, Ele não olha para o tamanho, Ele não olha para a cor da pintura, Ele olha para como você cuida daquilo que Ele colocou na sua mão. Casa simples, talvez pequena, mas bem cuidada, e você é grato a Deus: Senhor, obrigado pelo meu lar, obrigado. Sua família, obrigado, Senhor, pela minha família. Às vezes as crianças fazem uma barulhada, você está lá trabalhando, as crianças estão fazendo barulho, no meu caso. Aí eu vou ficar reclamando: Deus, mas essas crianças barulhentas, Paula, dá um jeito nessas meninas. Não, meu irmão. Eu falo: Senhor, obrigado, porque tem crianças que gostariam de falar e não podem. Obrigado porque o Senhor deu saúde às minhas filhas. Obrigado, Senhor. Me dá graça para poder trabalhar tranquilo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, preenche a nossa mente e coração, e a gente consegue fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Se nós conseguimos vencer as batalhas da vida com a paz de Deus, que excede todo entendimento, como que você não vai conseguir vencer a sua casa, os problemas do trabalho, ou qualquer outra coisa? Se a paz de Deus, que excede todo entendimento, preencher a sua mente e o seu coração, então você vai conseguir. Agora, o que você nunca pode se esquecer é que essa paz está dentro de você, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E o Espírito de Deus habita em nós. Se Ele habita em nós, toda a paz necessária está aí dentro. Toda a paz necessária está aí dentro. Lugares mais profundos na cura. Talvez você está dizendo: mas eu achei que ia ministrar uma palavra sobre cura. E o que está sendo ministrado? Uma palavra sobre cura. Você ainda não entendeu que talvez essa sua enfermidade emocional é porque você está sendo ingrato a Deus, ingrata a Deus? Essa sua enfermidade física talvez seja pela sua ingratidão, porque a murmuração é uma das ramificações, uma das raízes da ingratidão. A autopiedade, uma das raízes da ingratidão. Agora, uma das raízes da gratidão é a multiplicação. Você agradece pelo que você tem. É aquela famosa frase crente: agradece que cresce. Agradece que cresce. Você agradece pelo que você tem e Deus prospera. Não, vou repetir, toma posse disso em nome de Jesus. Agradece pelo que você tem, que Deus vai prosperar. Queridos, se você entende isso, celebre ao Senhor e toma posse, porque o Senhor vai prosperar a cura, Ele vai prosperar a libertação, Ele vai prosperar a bênção na sua vida. A gratidão abre os céus de milagres. A gratidão abre os céus de milagres. E olha que coisa linda, que a gente, falando aqui de Jesus orando pela multiplicação dos pães, para poder distribuir a multidão, 5.000 pessoas foram alimentadas, mais de 5.000 foram alimentados, ainda de 5 pães, mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos, um para cada enviado, um para cada mensageiro, um para cada um daqueles que trabalharam ali para repartir o pão. Aí eu me lembro também, fazendo esse link, de Jesus na ceia, na última ceia.
E se essa era a última, tiveram outras. E Jesus pegou o pão, e tendo dado graça, depois que eles comeram, Jesus pegou o pão, levantou, deu graças ao Pai, e depois o partiu, e entregou aos discípulos. Nossa, uau, que coisa linda. Não, mas peraí, vamos descer um pouquinho mais fundo. Quando Jesus deu graças ao Pai, para repartir o pão para toda aquela multidão sentada sobre a relva, e Deus multiplicou o pão, quando ele partiu o pão que representava o corpo dele, o que o Pai fez? Oh, aleluia, oh, aleluia. O Pai fez multiplicar o corpo de Cristo, e daqueles 120, hoje somos todos nós milhares e milhares. Oh, aleluia. Ei, começa a agradecer a Deus, que Ele vai fazer multiplicar. Que coisa linda, gente, meu Deus do céu. O Espírito Santo surpreende a gente, Ele dá a palavra, a gente já fica vibrando. Aí a gente chega aqui, Deus vai derramar mais. Eu falo, oh Senhor, tem mais, vamos desce mais, tem um lugar mais fundo. Lugares profundos, Deus vai nos levar nesse mês de fevereiro a lugares mais fundos. Ei, você crê que você vai sair curado daqui nessa noite? Você crê nisso? Eu creio que terão pessoas que vão sair daqui curadas nessa noite. Eu creio, em nome de Jesus, pessoas que vão sair curadas do corpo espiritual, emocional e físico. Eu creio nisso. Então repara, quando Jesus orou, multiplicou o pão. Quando Jesus orou, multiplicou o corpo. E hoje nós somos parte da multiplicação que Deus liberou naquele dia, na oração onde Ele partiu o pão. E antes de partir Ele deu graças. Tem coisas que você vai agradecer hoje, que vai se multiplicar gloriosamente amanhã. Tem coisas que você vai glorificar, você vai agradecer hoje, você vai dar graças a Deus hoje, no sentido de, nesse tempo de dificuldades que você está vivendo, que você vai poder olhar no futuro e vai dizer assim, meu Deus, é realmente, a gratidão é a matéria-prima para multiplicação. Guarda isso no seu coração, a gratidão é a matéria-prima para multiplicação. Quer que algo se multiplique na sua vida, seja grato. Quer que bênçãos se multipliquem na sua vida, seja grato, e você vai ver que Deus vai agir poderosamente. Então nós vimos aqui que a gratidão, ela produz multiplicação. Nós vimos também que a gratidão, ela é que nos leva a adorar a Deus. E agora eu quero observar com você que a gratidão é uma das marcas da salvação. Porque olha o que diz o verso 17. Diz assim, o verso 17 do nosso texto de Lucas 17. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10, perdão. Olha, eu estou até multiplicando aqui já. Coloca de novo para a gente aí, Carlos. Não, Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, presta atenção nisso, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Tem gente que vai se levantar diante dessa mensagem nessa noite e vai ver a salvação de Deus na área de necessidade da sua vida. Não, acho que você não entendeu. Se você crê nisso, coloca aí no chat. Eu creio e tomo posse. Porque, meu irmão, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, pela autoridade da palavra de Deus, que tem pessoas que vão se levantar diante dessa mensagem de hoje e vão sair recebendo a salvação de Deus nas áreas de necessidade. Creia nisso. E repara, mais profundo, vamos descer um cadinho mais. Porque quando nós olhamos aqui nesse texto, o homem já tinha sido curado, ou seja, já não havia mais necessidade de cura. Então, do que foi que Jesus o salvou? O homem já não tinha mais necessidade de cura. Eu falei aqui que tem pessoas que vão sair de diante dessa mensagem, vão se levantar diante dessa mensagem e vão receber salvação na área de necessidade que precisam. Mas quando nós vamos mais fundo, nós vemos que aquele homem já não tinha mais a necessidade, a cura já tinha acontecido. E ele não voltou porque ele queria alguma coisa para ele voltou porque ele queria oferecer, entregar algo para Deus. Era a gratidão, ele veio a agradecer a Jesus.
Tem pessoas que clamam, pedem a Deus, Senhor, me dá um emprego. Aí Deus dá um emprego, somem da presença de Deus. Somem do culto, momento de oração, seja o que for, não participam de mais nada. Ah, eu não tenho mais tempo. E Deus tira tudo aquilo que te tira dele. Se você é alguém que Deus não quer nada com você, e você diz, não, mas não existe, Deus quer, sempre Ele quer alguma coisa com alguém. Não, meu irmão. Existem filhos e filhas, servos e servas. Tem gente que serve por um período de tempo e depois para Deus já não serve mais. Ué, não, isso não existe, ué. Você vai discutir com a Bíblia, porque comigo você pode discutir, mas com a Bíblia, se a Bíblia é a verdade de Deus. Saul serviu durante um tempo e depois já não serviu mais. E a gente pode achar um monte de gente assim. Nabucodonosor. Meu irmão, tantos homens da história e mulheres que serviram por um período de tempo, somente servos, mas nunca se tornaram filhos. E aí você diz, não, mas todo mundo é filho de Deus. Talvez você está aqui pela primeira vez e talvez você tenha essa mentalidade criada pela cultura religiosa, não pela palavra, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina que todos são filhos de Deus. Que isso, heresia? Não. João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos, ou de se tornarem, dependendo da sua versão, filhos de Deus. Ou seja, para que você seja transformado em filho de Deus, para que você se torne filho de Deus, você precisa crer no precioso e poderoso nome de Jesus. E aí, depois de crer, você vai sendo transformado, você vai se tornando filho de Deus por meio da pregação do Evangelho. Por meio das disciplinas de Deus. É como eu ministrei ontem no momento de oração, lendo o texto de Hebreus. Meu irmão, o capítulo 12 de Hebreus é poderoso demais. E quando você vai lendo, ele é extenso e extremamente poderoso. Olha, eu acho que teve crente ontem que nunca tinha lido tanto texto bíblico como leu no capítulo 12 de ontem de Hebreus, no momento de oração. Eu li o capítulo inteiro com a igreja. Amo ler. Mas ali, capítulo 12 de Hebreus, num dos versículos diz que Deus corrige os filhos que Ele ama, aqueles a quem Ele quer bem. Assim como um pai corrige os seus filhos, Deus corrige. E se você não tem participado das disciplinas de Deus, da correção de Deus, é porque talvez você não seja filho legítimo, mas sim filho ilegítimo, ou seja, bastardo. Todos aqueles que participam da disciplina de Deus, o que é disciplina? O que é correção de Deus? O que é Deus nos corrigindo, Deus nos açoitando? Eu já falei, o açoite de Deus não é a pregação do Evangelho. O açoite de Deus são as dores que Ele nos permite viver, as dores que Ele nos permite viver. O Evangelho é a exortação de Deus, é Deus te despertando para que você não precise levar os açoites. Todo filho que Ele toma, Ele açoita. É o que o texto bíblico diz. Leia Hebreus 12. Ele açoita para que o filho se lembre que ele é pai agora. Agora você é meu filho, eu sou a autoridade. E aí depois disso, você passa a ter um vínculo com ele. E através desse vínculo você não se afasta mais dele. E você recebe todas as disciplinas como correção para o seu bem. Mesmo que no presente momento você não a receba de bom grado, mas depois você se lembra, foi bom para mim ter sido disciplinado. O salmista Davi diz, foi bom para mim ter sofrido, para que eu aprendesse os teus estatutos. Então, eu digo para você, nessa noite, concluindo essa mensagem, que as lutas que você está vivendo, e se você está diante dessa mensagem, recebendo essa palavra, se você está aqui até agora, até o final dessa mensagem, é porque Deus te chamou para ser filho, para ser filha. Mas o filho e a filha que ama verdadeiramente o pai, manifesta a gratidão. Se você tem manifestado murmuração, ingratidão, chegou o tempo de você mudar, girar essa chave na sua vida e entrar em lugares mais fundos no coração de Deus, para que você revele, manifeste a gratidão. Olha, Jesus, quando Ele viu aqueles homens, aqueles 10 leprosos gritando, Ele disse, vão até os sacerdotes e mostrem-se a eles. Aqueles homens de pé estavam, de pé foram. Preste atenção nisso, para nós irmos um pouquinho mais fundo. De pé estavam, de pé foram, porque de longe eles gritaram, Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E aí repara uma coisa, Jesus não aceitou ter compaixão dele mesmo. Jesus não teve autopiedade, porque a piedade não foi feita para que nós tenhamos ela de nós mesmos.
A piedade foi feita para que nós derramemos sobre outros. Misericórdia própria, não. Misericórdia é para ser derramado sobre o outro. Graça própria, não. Graça é favor não merecido. Graça quem derrama sobre nós é Deus. Nós derramamos sobre o outro. Mas de pé aqueles homens estavam, de pé eles foram cumprir o que Jesus disse: mostrem-se aos sacerdotes. Só que aquele samaritano voltou. E na posição que ele estava de pé quando recebeu o milagre, ele desceu a lugares mais fundos. Ele dobrou os joelhos da estatura que ele estava. Ele agora se prostrou e foi descendo para lugares mais baixos. E colocou o rosto em terra aos pés de Jesus e o agradeceu e o adorou. Então Jesus disse: levante-se. Porque é isso, quando nós descemos a lugares fundos, Deus nos levanta para cumprir uma missão maior. Tem gente que quer cumprir altas missões, mas nunca desce. Todos os homens e mulheres de Deus que cumpriram grandes missões, altas missões, primeiro tiveram que descer bem fundo, para conhecer o coração do Pai, para depois serem enviados. Então, aquele homem desceu até os pés de Jesus, e aí Jesus disse agora: levante-se e vá. A sua fé não só te curou, a sua fé não só te libertou da doença física, a sua fé não só vai te devolver a sua família, porque aquele homem já estava há anos sem ver a família dele. A sua fé não só vai te dar de volta os direitos legais que você tinha diante da sociedade, a sua fé agora te salvou. Nós aprendemos de Deus que a salvação é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, vem dele, vem de Deus. Quando aquele homem desceu a lugares mais fundos diante do Senhor, a cura que ele havia recebido se tornou insignificante, porque ao descer a lugares mais fundos, o Senhor agora o chamou para uma alta missão: levanta e vai. Meu irmão, aquele homem recebeu de Deus a salvação da alma, e nós só podemos ter a fé que nos leva à salvação se ela vier de cima para baixo, se ela vier de Deus. E aquele homem recebeu a salvação, a fé que o levou à salvação, e agora ele foi para ser uma testemunha. Deus está chamando você, porque a manifestação da gratidão nos faz testemunhar de Cristo. Eu quero encerrar essa mensagem aqui falando com você, porque tem pessoas que estão sofrendo de lepras na alma, que estão se manifestando no corpo físico por doenças emocionais, por doenças físicas, por conta de erros e de falhas que você cometeu. Mas sabe, existem consequências, existem lepras que são causadas e produzidas desde lá do nosso passado. A Bíblia fala da lepra na casa. Levíticos capítulo 14, se não me falha a memória, Levíticos 14, 33 até o 57, fala sobre isso. Levíticos 14, do 33 ao 57, vai falar sobre isso. Da lepra na casa. Como é que deveria ser tratado? O que o sacerdote tinha que fazer? Como a casa deveria ser tratada? Como os familiares da casa deveriam ser tratados até que tudo fosse resolvido? A lepra na casa. Tem pessoas que estão amargando hoje lepras da casa, ou seja, lepras hereditárias. Sabe, tem gente que vira e fala assim: não, eu não aceito esse negócio de lepra hereditária, porque eu entreguei a minha vida a Jesus e agora nenhuma maldição do passado pode recair sobre a minha vida. É quando você entende qual o propósito da fé que Deus gerou em você. Quando você entende que Deus chamou para ser um libertador. Porque repara, tem gente que a família inteira é divorciada e acabou se divorciando mesmo sendo crente. A lepra da casa. Tem gente que não consegue, que olha para a família e sabe, gerações e gerações nunca conseguiram ser bem-sucedidas financeiramente. E a pessoa também não consegue, mesmo sendo crente. Lepra na casa. Só que aí você precisa compreender uma coisa: para que Deus te chamou?
Deus te chamou para poder quebrar. Deus te chamou para ser o libertador das próximas gerações. Oh, Erabacanda, meu Deus do céu, oh Espírito Santo. Deus te chamou para ser o libertador das próximas gerações. Não só para que você desfrute da libertação que Ele vai derramar sobre você, se você entender esse nível mais profundo de cura. Não só você desfrutar da libertação, mas as suas gerações também serão libertas, porque você foi aquele elo que quebrou a maldição. O elo rompido que quebrou aquela lepra da casa que trazia tanta desgraça geração após geração. Sabe, isso aconteceu na minha vida. Isso aconteceu na minha vida. A minha família é uma família que carrega muitas doenças. E um dia eu estava numa certa igreja, uma palavra poderosa estava sendo liberada. E a palavra era sobre Davi e a geração dele. A palavra era sobre quebrar, exatamente isso, quebrar a maldição que vem de geração em geração. O propósito de Deus para que nós sejamos o libertador, ou os libertadores das próximas gerações. E quando aquela palavra terminou de ser ministrada, o pastor que estava ministrando lá na frente, disse, aqueles que entendem, que carregam maldições, geração após geração, e que não querem levar a maldição, não querem carregar nada de ruim que veio de geração em geração sobre si. Aqueles que querem desfrutar da libertação e querem ser o corte, a quebra do mal, para começar um novo tempo nas próximas gerações, na sua vida, nas próximas gerações, vem à frente. Meu irmão, o cara não tinha nem terminado de falar. Ele falou, aquele que entende, que precisa. Quando ele falou isso, eu já estava pegando a minha filha, Gabriela, minha filha mais velha, pequenininha, ela devia ter, não me lembro quantos meses ela tinha. Paulo e eu estávamos lá nessa igreja. Eu peguei a Gabriela, mas eu saí correndo numa velocidade. Se eu tropeçasse ali, a Gabriela ia girar umas 50 vezes. Mas eu saí correndo. Eu fui o primeiro a chegar lá na frente. Porque sabe, tem crente que não entende isso. Tem crente que quando um convite é feito, é Deus quem está convidando para vir ao altar. E a pessoa espera alguém ir na frente por causa da vergonha. Acabou, meu irmão, você já perdeu. A partir do momento que você pensa, não, se alguém for, eu vou, você vai vir, mas vai voltar do mesmo jeito. Porque a vergonha foi a barreira entre você e o milagre. Então, quando eu aprendi isso na minha vida, na hora que foi feito o convite, eu saí correndo com a minha filha, eu falei, eu não quero saber quem vai ir, eu vou atropelar se entrar na frente, mas eu vou chegar lá, porque a minha filha não vai carregar, e eu também não quero mais isso na minha vida. E hoje, e há um tempo atrás, há uns 2 anos atrás, se não me falha a memória, eu fiquei muito doente, e fui parar no hospital, e pode ser infarto, pode ser não sei o que. Eu lá no hospital eu me lembrei, não, isso foi quebrado na minha vida. Essas doenças foram quebradas na minha vida naquele dia, porque você precisa guardar o dia do milagre, para que você traga a memória. Porque se você não guarda o dia que você se ajoelhou aos pés de Jesus, para agradecer a Ele pelo milagre que Ele liberou, você não levanta para viver a salvação. Eu quero orar com você para que esse dia seja o dia em que você vai descer as áreas mais profundas, sabe, se curvar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu te dou graças pelo meu milagre. Talvez você não vai estar em outro emprego amanhã, vai ser o mesmo emprego, mas você vai ser outra pessoa. Talvez você não vai ter um salário melhor amanhã já, sim, chegar amanhã e já receber um aumento. Pode acontecer se Deus quiser, mas talvez isso não aconteça amanhã, mas o problema não é o seu salário, o problema é você. O problema é a lepra que estava te trazendo todo esse mal, da ingratidão, da murmuração. Por isso você não conseguia ser fiel nos dízimos e ofertas. Alguns não conseguiam ser fiéis nos dízimos e ofertas. Por isso alguns não conseguem, sabe, ter gratidão a Deus e entregar uma oferta com o coração grato. Na hora de ofertar, pensa em tudo que tem que fazer e pagar para depois ofertar. É por isso que alguns, sabe, não conseguem se desprender de recursos para poder abençoar a obra do Senhor, porque o coração não tem gratidão suficiente. Quer o milagre, na hora que recebe, vai correndo contar o testemunho,
mas nunca volta para se derramar diante do Senhor em gratidão. Em gratidão. Eu quero orar com você para que esse dia seja o dia em que você vai se levantar para ser enviado por Deus, para ser um libertador, uma libertadora. E toda lepra na casa, na sua família, toda lepra será quebrada a partir de você. Se você crê nisso, coloca aí no chat, eu creio e tomo posse. Coloca a mão sobre o seu peito nesse momento, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus, como ministro do Evangelho pela misericórdia que me foi conferida, Senhor amado, eu peço ao Senhor, que o Senhor libere sobre nós a cura de toda lepra, seja qual for a área da nossa vida que está leprosa, seja qual for a área da nossa vida, seja qual for a área da vida do teu filho e da tua filha, que está vivendo em lepra, e por isso há murmuração, ingratidão, autopiedade. Senhor, cura nesse momento. Senhor, liberta, Pai, liberta o corpo físico da doença, traz a cura sobre essa doença, traz a cura sobre essa enfermidade, dá saúde e vida aos teus filhos e filhas. Oh Pai, se há lepra, Deus amado, na casa, se há, Deus amado, a lepra que tem vindo de geração em geração e tem marcado os seus filhos, oh Deus, em nome de Jesus, que o sangue do Cordeiro, que foi a substituição perfeita pelo sangue dos animais que eram sacrificados no passado, Pai amado, juntamente com Deus Santo, a cruz de Cristo, que era a representação da vara de cedro, juntamente com o molho de isopo, que era a representação da sua rude, Pai amado, coroa, que colocaram sobre a sua cabeça. Que seja, Deus amado, nesse momento, aspergido o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro, sobre a nossa vida, para que a lepra da nossa alma, do nosso espírito, da nossa carne seja removida e que nós sejamos completamente curados. Pai, nós descemos aos lugares mais profundos no teu coração nessa noite, guiados pelo teu Espírito por meio da tua palavra. E eu sei que o Senhor tem coisas mais profundas ainda para liberar sobre nós durante esse mês, nessa série Lugares Mais Fundos, Pai. Agora, Senhor, descemos nessa noite, que possamos ouvir o som da tua voz, Jesus, declarando: levante-se e vá, a tua fé te salvou. Pela fé que o Senhor está liberando sobre nós, pela porção poderosa de fé, através da unção que o Senhor está liberando sobre nós, que nos levantemos para cumprir a missão de libertadores, de propagadores do Evangelho. Pai, que sejamos gratos em tudo, nos recursos financeiros, gratos, Pai amado, na nossa atitude, no nosso comportamento, gratos pelo nosso trabalho, gratos, Deus amado, pela nossa família, gratos pelo que o Senhor tem nos dado, que tiremos os olhos da murmuração e recebamos as lentes do Espírito, para que tenhamos gratidão dentro de nós. Que a unção que o Senhor está liberando nessa noite por meio dessa palavra possa produzir em nós frutos a 30, a 60 e a 100 por um, para que o nome do Senhor seja louvado e engrandecido. Pai, derrama a tua presença, e que a gratidão que nós iremos manifestar hoje e a partir de hoje possa multiplicar tudo aquilo pelo qual nós formos gratos. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Quero convidar você a abrir a mão na posição de receber. Se você foi abençoado por essa palavra, eu quero convidar você a compartilhar essa palavra. Daqui a alguns minutos ela vai estar disponível no nosso canal, aqui no nosso canal, separadamente do culto. Você vai poder compartilhar ela com outras pessoas. Se você ainda não conhece o nosso ministério, está chegando aqui hoje, está participando pela primeira vez dessa transmissão, eu quero convidar você a conhecer os conteúdos do nosso canal. Tudo que é feito aqui é para que o nome do Senhor seja engrandecido e para que vidas sejam transformadas pelo Evangelho de Cristo. Esse mês nós estamos entrando numa série, chamada Lugares Mais Fundos. O Carlos vai colocar aí na tela, Lugares Mais Fundos. E nós hoje recebemos lugares mais fundos na cura. No domingo nós receberemos lugares mais fundos na graça. Oh, meu Deus. Volta para mim aqui, Carlos. Lugares mais fundos na graça. Presta atenção nisso. O que você entende como graça?
o que a graça de Deus representa para você, pode ter certeza que nós seremos levados a um nível mais profundo de entendimento sobre a graça, que vai produzir em nós uma graça transformadora, poderosa, em nós e através de nós. Que Deus abençoe a sua casa, abra a sua mão, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do nosso maravilhoso amigo Espírito Santo, estejam sobre todo o povo de Deus que aguarda a volta de Jesus. Que haja paz sobre a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Que haja saúde sobre a nossa casa, a nossa vida e a nossa família. Que haja paz de Deus sobre todo Israel espiritual do Senhor na face da terra. E todos aqueles que concordam com isso, digam amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que a paz de Deus se multiplique na sua casa. E lembre-se, não tenha medo, tenha fé. Deus te abençoe em nome de Jesus.